Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lupe Villanueva. Alguém me perguntou, por exemplo, se imposto é roubo, né? Porque eles partem do pressuposto de que o imposto, como ele é cobrado de uma forma impositiva, né, de uma forma inclusive obrigatória, eles estão afirmando que imposto é roubo porque isso contraria a vontade particular de quem não quer pagar por um determinado serviço do Estado ou então pela questão da própria segurança da sociedade. O problema desse argumento é que o voluntarismo, propriamente dito, não pode ser uma resposta para você afirmar se você pode ou não pagar imposto. Se for depender desse voluntarismo, eu poderia dizer também que eu posso matar o meu vizinho porque eu não aceito o Código Penal que pune o crime de homicídio. Então eu poderia dizer o seguinte: como eu não fui responsável pelo Código Penal, então naturalmente que eu não sou obrigado a obedecer a lei e, portanto, eu posso matar o meu vizinho. O problema em questão aí não é somente o fato da obrigatoriedade dos impostos, mas sim se eles são legítimos também. E se a gente analisar partir do pressuposto de que a sociedade política e a autoridade, eles são elementos naturais da sociedade, da vida cotidiana, da vida humana, e partindo do pressuposto de que a segurança e a ordem pública são elementos que precisam ser permanentes, então óbvio está também que você vai cobrar tributos, né? Vai se cobrar tributos, como de fato sempre se cobra. Qualquer governo cobra tributos. Qualquer governo. Mas vamos analisar uma outra possibilidade, uma outra situação, né? Da mesma forma que o governo pode cobrar tributos, por outro lado, qual é a instituição ou qual entidade em que você participe, você sujeita, que você não paga algum tipo de custo? Por exemplo, o condomínio, né? O condomínio. Alguém vai dizer: ah, mas eu posso mudar de condomínio, etc. Tudo bem, você pode até mudar, mas se você não tiver condições de mudar de condomínio, como também você não tem condições de mudar de um país para pagar menos impostos, de alguma forma ou de outra, você não vai alegar que a taxa condominial é roubo porque você não quer pagar o condomínio. O condomínio também é o quê? É um imposto privado permanente em que se cobra por um determinado tipo de serviço que está simplesmente restrito a essa territorialidade chamada condomínio. Então a taxa condominial, de alguma forma ou de outra, ela também é uma coisa imposta. Porque se você não pagar, o que vai acontecer? Alguém entra na justiça e coage a você pagar, inclusive penhorando seus bens. Então, quer dizer, você percebe que a concepção libertária, ela chega a ser pueril. Porque há outros argumentos muito mais inteligentes para você afirmar se imposto é ou não é roubo. A começar pelo fato de que a consolidação do Estado moderno, a forma como ele se configura, que eu acho que é isso que pode ser abertamente questionável, ou seja, um poder centralizador, um poder que centraliza a educação, que centraliza a legalidade, que centraliza as funções públicas propriamente ditas, coisas que em outras sociedades você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver, por exemplo, um Estado tendo controle da educação na Idade Média. Você nunca vai ver um Estado tendo controle total da segurança, porque a segurança em determinadas épocas da história era praticamente diversificada, ou seja, se a gente pensar, por exemplo, numa concepção de um exército nacional, isso seria impensável na Idade Média. Um rei medieval, por exemplo, ele precisaria do apoio de cada localidade do seu reino, inclusive com o direito dessas localidades de recusarem dar tropas ou dar soldados. E muitas vezes, quando se cobrava determinados tributos, até para se fazer uma guerra, essas pessoas, principalmente as pessoas endinheiradas, elas eram consultadas através de um parlamento, através de uma associação privada, digamos assim, privada entre aspas. Esse termo privado, público e privado, é muito complexo para você apenas reduzir dentro de uma concepção moderna. Mas quer dizer, aquelas pessoas, elas eram convocadas e o rei mostrava as razões para ter a guerra e baseado nisso se cobrava os tributos. Então quer dizer, você afirmar que imposto é roubo ou coisa parecida
nega o fato essencial de que toda sociedade precisa de serviços permanentes, ou pelo menos precisa de um serviço mínimo de autoridade política, né, ou de ação política que tenha uma certa dose de estabilidade. E se não tiver isso, vai ser o caos. Vai ser o caos. Então, quer dizer, você afirmar que imposto é roubo é bobagem. O imposto em si mesmo não é roubo. O que pode ser roubo é se esses impostos eles estão sendo cobrados de uma forma excessiva, ou seja, a ponto de prejudicar a sociedade, porque se este imposto tem como finalidade a prestação de um determinado tipo de serviço público, e nós temos que entender que serviço público difere, quando nós falamos de serviço público no sentido da autoridade política, ele difere de um serviço privado, como por exemplo comprar um ar-condicionado. É muito diferente, né? Porque a questão política propriamente dita implica, né, um sentido de reconhecimento da comunidade com relação a essa autoridade, e a questão da utilidade dessa autoridade no sentido do que? Da manutenção das leis e manutenção da organização social no seu conjunto. Então você não pode dizer que polícia na rua é apenas um serviço como outro qualquer que você possa dispensar. Se nós dispensarmos a polícia, a legalidade não vai ser cumprida. Se a legalidade não vai ser cumprida, vai ter um bocado de bandido na rua te roubando, matando, estuprando. É isso que vai acontecer. E se você pensar na possibilidade de achar que qualquer particular pode fazer justiça com as próprias mãos, então vamos voltar na era da vendetta, na era da vingança privada. Ou seja, eu briguei com meu vizinho, pego uma arma e dou um tiro na cara do vizinho. Aí depois o filho do vizinho me dá um tiro. Aí o meu filho dá um tiro no filho dele, assim sucessivamente. Como acontecia, por exemplo, em alguns países da Europa na Idade Média. Como acontecia, por exemplo, na Itália. Principalmente na Itália, essa cultura de vingança ela era muito comum. Como, aliás, quando nós percebemos, digamos, onde há sociedades, onde as estruturas políticas são muito precárias, como, por exemplo, até mesmo o Nordeste do Brasil, você vê que tem famílias que passaram a se matar durante 100 e 150 anos. Existem famílias do interior de Pernambuco e do Ceará que passaram praticamente mais de 100 anos um matando o outro. Então se conjectura, pelo menos, a necessidade de uma autoridade política para pacificar esses conflitos. E claro, mas essa autoridade política ela tem que ser uma autoridade limitada também. E tem que se garantir também outros mecanismos para que a concentração em nome dessa, entre aspas, pacificação, não haja a concentração do poder dentro dessa autoridade. É essa que é a grande discussão. Não é essa discussão pueril, essa discussão bobinha, essa discussão de chavão, de dizer que imposto é roubo porque eu não quero pagar. Se for assim, eu posso dizer assim, condomínio é roubo porque eu não quero pagar o condomínio. Porque eu não gosto do serviço do condomínio. Mas como eu não tenho como sair, não tenho como vender meu imóvel, então vou ficar aqui coçando o saco, né? E o condomínio vai ficar oferecendo os seus serviços e eu não vou pagar porra nenhuma. Isso poderia ser aplicado ao quê? Ao próprio sistema político. É claro que o sistema político, propriamente dito, ou a autoridade política, ele pode se degenerar no abuso de poder. Ele pode se degenerar no sentido da opressão, né, do quase confisco no âmbito dos impostos. Mas você não pode afirmar que, pelo fato da autoridade política existir, ele não tem o direito de cobrar pelos serviços a partir do momento que ele tem uma função social de estabilidade. Vamos mais além. O Rafael Haid começou a dizer que os políticos são parasitas, os políticos não fazem nada. Fazem, claro que fazem. Podem fazer mal pra caralho, mas fazem. Imagina se o Brasil, de repente, não tivesse mais autoridades políticas. O Brasil ia cair no caos. E sabe o que ia acontecer? Outras pessoas surgiriam para substituir esse vácuo da autoridade. Porque, querendo ou não, a sociedade ela só pode se organizar institucionalmente. Ela só pode viabilizar os seus acordos, viabilizar suas relações humanas, ela só pode viabilizar as relações sociais a partir de leis, a partir de instituições. Se não há instituições, como é que eu vou reconhecer a conduta correta, a conduta errada? Como é que eu vou reconhecer o limite do meu direito e o limite do direito alheio, se não houver uma tentativa de conciliação possível dentro de interesses conflitantes? Como é que eu posso dizer que uma sociedade pode ser anômala ou pode ser disforme, como prega o libertário, ao pressupor que a sociedade não pressupõe a ordem?
Que a sociedade pode ser um caos e o caos vai se resolver a curto prazo. Isso é completamente maluco. Isso não é real. Isso não diz respeito a uma realidade histórica alguma. E como eu já falei aqui, as conjecturas dos libertários partem de pressupostos que são falsos. Pressupostos de pensamento político que são fictícios. São simplesmente ideológicos. Por quê? Porque elas partem de o quê? De uma concepção ideal da sociedade, e a partir dessa concepção ideal da sociedade, eles acham que a realidade existente tem que se adequar. Como, aliás, fazem os marxistas, como fazem os positivistas, como fazem qualquer tipo de ideologia que se presta a ser o bambambam da história humana. Em suma, meus amigos, então o que eu lhe pergunto, imposto é roubo? Depende. Se a maioria da sociedade consente em pagar impostos para ter esses serviços, e consente no sentido de ter uma estrutura política que seja condizente com o bem comum, que seja condizente com a lei natural, que seja condizente com os interesses das pessoas representadas, no sentido de oferecer a devida segurança ou então a devida estabilidade, então o imposto não é roubo. Pior é você não pagar nada e você não ter serviço algum. Pior é você partir do pressuposto que você vai ter que resolver o problema da autoridade dando um tiro na cara do vizinho. Não tem outra escapatória. A autoridade política, ela sempre vai existir. Sempre vai ter alguém que vai tomar a iniciativa em detrimento das pessoas que não tomam iniciativa alguma e vai cumprir aquela função. Isso é tão evidente que até mesmo num condomínio, quem é que toma a iniciativa? Todas as pessoas tomam iniciativa ao mesmo tempo num condomínio fechado? Não. Só um cara lá que se acha, pelo menos acha que tem condições de administrar aquilo que está ligado ao condomínio, toma a iniciativa e administra os bens que foram acordados dentro desse condomínio. Uma nação e um país, propriamente dita, quando nós falamos de uma autoridade política de um país, ele é desenvolvido dentro de vários nuances históricos. Nuances históricos muitas vezes complexos. É por isso que eu digo que a concepção do contrato social é uma das maiores falácias que existem. Porque não existe um contrato social que você forma a sociedade. A sociedade já existe muito antes de qualquer pacto social. A começar pelo fato de que você nasce de um pai e de uma mãe. A começar de você nascer da família. Essas estruturas são estruturas orgânicas, são estruturas naturais. A forma como ela vai se organizar é um outro aspecto. Aí, claro, as pessoas, dentro dos seus interesses conflitantes, aquelas pessoas que inclusive tomam iniciativa para tal fim, porque nem todas as pessoas tomam iniciativa em política. Se você pegar, por exemplo, hoje em dia, a maioria das pessoas hoje, aqui, nesse momento, tá tomando sua cervejinha, tá vendo Big Brother Brasil, tá cagando e andando pra política. A política, basicamente, é sempre a ação de uma minoria. Como também dentro de um condomínio privado, uma pessoa toma iniciativa e a grande maioria das pessoas está cagando e andando como está sendo administrado o condomínio. Mas alguém toma essa iniciativa e direciona as coisas. E leva a alguma coisa, pelo menos leva a algum tipo de fim. É assim que as coisas funcionam. O resto é punheta de cabeça de libertário, que não entende porra nenhuma de filosofia política. Porque esse filho da puta, esse canalha, por exemplo, podia pegar um livro como esse aqui. Olha só, esse aqui é um clássico chamado República de Platão. Inclusive a melhor edição da língua portuguesa do senhor Carlos Alberto Nunes, que é também inclusive isso aqui é uma edição da Universidade Federal do Pará. Então, quer dizer, olha só, né, o Catiuxa aqui tocando aqui. Mas enfim, quer dizer, olha só, República de Platão. Olha só, Hyde, aqui, ó, olha pra ti, ó, toma, filha da puta. Entendeu? Toma. Olha aqui pra ti. Toma, filha de uma égua. Toma pra ti aqui, ó. Então olha só. Aqui, olha, pro Rafael Hyde. Olha, Rafael Hyde, compra, olha, República de Platão. E não vai falar bobagem sobre Platão, porque tu és uma patopeira. Ou então, começa a pegar a política de Aristóteles. A política de Aristóteles, aí você vai aprender, tudo bonitinho, pra que serve a porra de uma sociedade. Ai, caralho, essa biblioteca. Ó, me dá um trabalho do cão. Puta que pariu. Mas enfim, é isso. Imposto é roubo? Não. A princípio, não. Foda-se. Tchau.